A paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem está falando é o pastor Eclésio e nós vamos para mais uma aula do nosso curso A Bíblia Sem Mistérios. Dessa vez é uma aula do Novo Testamento, onde nós começaremos a estudar o Evangelho segundo Mateus. O livro do Evangelho segundo Mateus, ele foi escrito por volta do ano 40 ao 60 depois de Cristo, 45 a 60 depois de Cristo, e ele foi escrito como o próprio título diz, Mateus. Alguns falam que esse Mateus, ele era um discípulo de Paulo, discípulo de Lucas, em função do livro ter uma semelhança extremamente grande com o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Então o Evangelho que Paulo tinha pregado para Lucas e com o Evangelho que Paulo tinha pregado, e também com o Evangelho de Marcos, que também era evidentemente outro discípulo de Paulo, né? Mas existem também teólogos que defendem que esse era o Mateus Levi, aquele discípulo de Jesus, o discípulo de Jesus que era coletor de impostos, que relata em Mateus capítulo 9, aí mesmo nesse texto. Então nós vamos continuar o estudo desse livro de uma forma bem aprofundada, quando nós vamos ver os acontecimentos. Nesse primeiro estudo nós vamos falar do capítulo 1 e do capítulo 2. Do capítulo 1 e do capítulo 2. Então vamos começar agora, né? Então o livro começa com uma genealogia. Nessa genealogia nós observamos algumas particularidades muito importantes. Essas particularidades, elas estabelecem uma interpretação super interessante da Bíblia pelo seguinte aspecto. Aqui se fala de 42 gerações, ou 42 ascendentes de Cristo a partir de Abraão. Então, aqui a contagem dos ascendentes de Cristo se dá a partir de Abraão. E essa contagem, ela inclui o nome de quatro mulheres, que são essas que eu destaquei aqui no texto, que você pode observar isso no slide. Querendo você observar isso no slide, no seu estudo pessoal particular que você pode fazer à parte, é bastante interessante. Mas eu fiz aqui algumas observações. Então aqui a primeira que aparece é a Tamar. A Tamar, que gerou de Judá a 2 filhos, Pérez e Azerá. A segunda mulher que aparece nessa genealogia é Raabe, que ela gerou de Salmão a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed. Então observe que Salmão era filho de Naasson, que era filho de Aminadab. Esse Aminadab, ou melhor, esse Naasson foi o primeiro homem que pisou o pé no Mar Vermelho após Moisés ter dado a ordem de marchar. E o Salmão é o filho de Naasson. Naasson fazia parte da geração que não foi permitido entrar na terra prometida. Já Salmão era a geração seguinte, foi a geração dos que entraram na terra prometida lá com Josué. E Ruth, ela casou-se com o filho de Raabe e Salmão, que era Boaz. Quem era Ruth? Ruth era uma mulher moabita. E a quarta mulher que surge dentro dessa genealogia de Jesus é a mulher de Salomão, que é a mulher de Urias, a mãe de Salomão, que é a mulher de Urias. Urias é aquele soldado que estava na guarda do rei Davi, enquanto este não ia para a guerra, e o rei Davi
acabou tendo relações sexuais com sua esposa e engravidando, a mulher Batseba. Bom, depois disso só vai voltar a falar em uma mulher, em uma mulher já Maria, Maria está aqui, o marido de Maria, no versículo 16, certo? Que na verdade fala-se de José como marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Bom, eu fiz aqui como eu achei interessante a especificação que a Bíblia dá para essas 4 mulheres, o destaque que a Bíblia dá para essas 4 mulheres. E o objetivo desse curso é justamente desmistificar, misterializar, vamos dizer assim, se é que existe essa palavra, remover todos os mistérios do estudo da Bíblia, todos que a gente puder remover. Então eu quis chamar a atenção dessas 4 mulheres, o que eu entendo como sendo fundamental para que nós possamos entender sobre ela, o porquê delas estarem, só elas 4 estarem presentes dentro da genealogia de Jesus, crendo que cada um desses homens que aparecem antes, eles também foram casados, porque senão não teriam filhos, e assim seriam pais, e também esposos, e as suas esposas não apareceram na narrativa bíblica. Vamos lá, começar por Tamar. Tamar, o que significa Tamar? Tamar é um diminutivo ou um estado primitivo do nome Tâmara, tem a ver com Tâmara ou com a árvore Tâmara, a tamareira, com o fruto Tâmara, que é o fruto da palmeira. Então esse nome Tamar é esse diminutivo, está relacionado com isso, e a Bíblia fala sobre palmeiras. Então a tâmara era uma palmeira muito famosa, talvez a mais famosa, e a que dava frutos deliciosos que eram muito consumidos na época, e esses frutos eram até hoje muito apreciados naquela região. Porém, as folhas das palmeiras, das tâmaras, eram muito utilizadas na Bíblia por várias vezes. Nós vemos isso, por exemplo, em João capítulo 12, versículo 13. Tomaram todos os ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam: Hosana, bendito Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E depois você vai encontrar isso também em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, onde está escrito assim: depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancos com as palmas nas mãos. Então observe que essas 2 relações têm a ver com louvor, têm a ver com adoração, não obstante que Tamar tem uma história interessante, porque ela era esposa de um dos filhos de Judá, e a palavra Judá, traduzida para o português, significa louvor, louvar, assim como Judas também significa isso. E essa mulher, ela foi casada com o primeiro filho de Judá, depois ela foi casada com o segundo filho de Judá, porque o primeiro havia morrido, e pela tradição judaica, pela tradição do povo de Israel, quando o filho de uma esposa morre, essa esposa passa para o filho seguinte. Só que o segundo filho também morreu, e Judá a repudiou porque ele entendia que ela estava matando todos os seus filhos. Essa mulher então vai para uma região, e nessa região aparentemente ela começa a se prostituir. Não sei se foi especificamente somente nesse caso, mas Judá estava passando por esse local aonde ele foi em busca de uma prostituta, e lá passou a noite com uma mulher que não se revelou, e depois essa mulher lhe aparece lhe aparece grávida e se revela como sendo a sua ex-nora, e dando-lhe 2 filhos, Pérez e Zerá, e a partir de Pérez veio a
a geração de Jesus Cristo. É um fato interessante que logo mais adiante nós vamos entender algumas coisas que são fundamentais. A segunda mulher que aparece, né, é Raabe, né, que significa amplitude, abundância, né? A primeira representa o louvor, a adoração, a segunda representa a amplitude, a abundância, né? Então a Raabe, ela também era uma prostituta, só que agora de Jericó, né? E Raabe ganhou grande destaque na Bíblia, ganhou grande destaque na palavra. Por quê? Porque ela acobertou os espias da cidade de Jericó que foram enviados, né, para poder fazer uma observação militar antes da investida de Israel, que culminou na queda dos muros de Jericó, né, e ela acabou se casando com um desses espias, que era o Salmão, um desses dois homens, que era o Salmão, e ela ficou marcada na palavra de uma forma positiva por ter sido essa mulher que protegeu o propósito divino. E na Bíblia fala que quando Jesus chega, após a sua chegada em sua vida, então você saúda, você louva a chegada de Cristo na sua vida de acordo com as palmeiras, com as palmas, e aí ele traz uma coisa interessante, que a Bíblia diz que ele veio para que nos dá vida e vida abundante. Então Raabe representa isso. A terceira mulher que aparece na Bíblia é Ruth. Ruth também tem uma característica interessante, porque Ruth, ela é filha ela se casou com Boaz, que é filho de Raabe. E Ruth, ela era uma viúva moabita. Ela era casada com um dos filhos de Noemi. Na história de Ruth conta esse episódio, né? E esse filho de Noemi morreu, os dois filhos, o esposo dela, todos morreram, e ela não largou a sua, vamos dizer assim, matriarca, né? A sua sogra. Para onde a sogra foi, ela foi junto. E ali, amados, elas permaneceram dentro daquele processo de judaico, né? Mas só que Ruth era moabita, e como moabita e como dos filhos de moabita, ela tinha uma maldição contra o povo dela. Que maldição era essa? Pelo fato dos moabitas serem descendentes do incesto produzido por Ló e suas filhas, né? Então, naquele incesto, por medo de que a geração se encerrasse ali, as filhas de Ló, nós vamos estudar isso mais à frente, ou já devemos estudar, se você já fez o estudo do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que esse estudo está sendo concomitante, Gênesis e o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porém, se você já chegou a uma fase mais avançada desse estudo, é possível que você já tenha feito ele. Então o que é que acontece? Ruth, filha era casada, né, com um dos filhos de Noemi, que foi casada com Elimeleque, Malom e Quilom, e Quilion eram os filhos deles, e todos esses três morreram, e ela não abandonou a mãe, né? Não abandonou a sogra, perdão. E tempos depois, Deus a abençoa sobre Boaz, né, que veio justamente quando Ruth estava ali pegando espigas no seu campo. E os moabitas, como era proibida a relação entre os moabitas e os israelitas, mas ainda assim Boaz casou-se com ela, e depois de tudo isso, eles tiveram um filho. Esse filho foi Obed-edom, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Então ela era bisavó de Davi. Então aí há uma bênção sobre a vida dela. Era bisavó de Davi, né, que era o pai de filho de Jessé. E a partir de Davi aí surge a quarta mulher, que essa quarta mulher
certo? Foi resultado do quê? Da ação do rei, que no lugar de estar na guerra estava em casa, no tempo de guerra, e lá ele viu Batseba tomando banho, e aí ele foi tentado, e com esse tentado entrou em relações sexuais com Batseba. Essa engravidou, e depois ele soube que Batseba era esposa de um dos seus principais soldados, dos seus melhores soldados, que era o soldado Urias, e ele acabou, por conta dessa gravidez que ele queria esconder de Urias de qualquer jeito, ou imputar para ele essa gravidez, acabou enviando Urias para a morte na guerra que eles estavam tendo contra os filisteus nessa época. E ali, com isso, Deus de certa forma o castigou, tirando seu filho com Batseba, mas depois veio a bênção de eles terem um filho chamado Salomão, que foi o homem mais sábio e mais rico que a terra já viu passar por aqui. Então aí são essas 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Batseba significa filha de juramento, filha de uma promessa, né? Onde nós vemos aí que tem uma relação direta com a ascendência, e com a sua descendência seria o próprio Jesus Cristo, onde nós entendemos que Cristo ele quebra. As 4 mulheres vinham debaixo de uma maldição pecaminosa, que Cristo quebra, rompe com todas as maldições e surge aí no meio como algo trazendo uma restauração entre o povo e o próprio Deus, entre Deus e todo o seu povo. Então, entre Abraão e Jesus foram 42 gerações. 42 gerações desde que Cristo chegou até a terra, e 42 gerações que totalizam cerca de 1921 anos entre o nascimento de Abraão e a chegada de Jesus. Cada geração equivale a 40, 45 anos. Isso é biblicamente estudado. Agora a Bíblia fala aqui sobre o nascimento de Jesus Cristo, que a Bíblia fala que, já no verso 18, que Maria estava desposada com José. O que é desposado na Bíblia? A palavra desposada é relacionada à prometida em casamento. Ela ainda não estava casada. O casamento na Bíblia para Deus é o ato sexual, e não é a assinatura do papel como se pressupõe hoje em dia. Então o casamento na Bíblia era a aliança sexual, e até então, apesar de estarem prometidos, e não havia aquela assinatura documental como há hoje, aqui no Brasil inclusive isso foi instituído há pouco mais de 100 anos, mas não havia dessa forma. Esse desposamento era uma promessa de que José tinha, de que ele se casaria com Maria, só estaria casado com Maria, mas a Bíblia fala que aconteceu um fato extremamente sobrenatural. O que acontece? Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Por quê? Porque a Maria achou-se concebida do Espírito Santo, e José viu que ela estava grávida sem eles terem nenhum tipo de relação. José não queria envergonhar Maria, e com isso decidiu que iria se separar, imaginando ele que ela poderia viver talvez o amor dela, alguma coisa assim desse tipo. Eu acho que na cabeça de José ela estava tendo um caso com outra pessoa, então ele estava planejando já deixá-la secretamente. Mas o que é que a Bíblia fala? Que ele, projetando isso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo vindo de Deus, que disse para ele que o que estava sendo gerado nela era do Espírito Santo, e ele disse que dali vai chamar de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E a Bíblia fala aí no primeiro cumprimento profético do Antigo Testamento, porque até então havia muitos profecias no Antigo Testamento acerca da vinda do Messias, e eles estavam aguardando. E no estudo de Apocalipse eu mostro, esse estudo vai estar anexado, é um bônus que vocês vão receber,
Eu mostro como no relógio de Deus esse Messias estava para chegar, né? Então o que acontece? Lá Isaías capítulo 7, versículo 14, a Bíblia fala assim: eis que, portanto, mesmo o Senhor vos dará o sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e se chamará seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aí José entende que essa promessa se cumpre nele. Então a Bíblia diz que quando ele despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenar e recebeu a sua mulher. E a Bíblia fala que ele não a conheceu. Significa aqui, que eles não tiveram relações até o nascimento de Jesus, mas só que tem uma palavra aqui importante, que é primogênito. Primogênito. O que significa primogênito? Primogênito significa primeiro filho, não único filho, que seria unigênito. Então, significa que Jesus e Maria depois tiveram uma vida de casado normal, e José e Maria, não é Jesus, me desculpem, José e Maria tiveram uma vida de casados normal, e nessa vida de casados normal, eles tiveram mais filhos, algumas doutrinas equivocadas afirmam que José já tinha filhos, que aqueles irmãos de Jesus que você vai ver, nós vamos estudar isso ao longo da narrativa bíblica, que Jesus tinha outros irmãos, eles não eram filhos de José antes do casamento, e sim filhos de José após o casamento com Maria. A partir daí começa então o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Então aqui o capítulo 1 se encerra com a concepção, e o capítulo 2 se inicia com o nascimento de Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos. E aqui nós temos essa curiosidade dessa vinda desses magos, que eles vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo a procura, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Observe, interessante que quando os magos vieram, quando eles souberam do nascimento de Jesus, foram avisados de forma divina. Eles viram uma estrela no Oriente que fazia referência a isso. Esses magos, eles realmente estudavam as estrelas e sabiam que havia um sinal. Esse sinal seria dado nessa estrela, e a Bíblia diz que ele foi até Jerusalém, e Herodes ficou sabendo disso e ficou perturbado, mas não só Herodes, como toda a classe clerical e política de Jerusalém. Então essa perturbação, essa aqui é uma imagem do rei Herodes perturbado. Esses magos, aqui está a observação da estrela do Oriente, eles eram Belchior, Baltazar e Gaspar. Esses eram seus nomes. Cada nome desse tem um significado que nós vamos ver também ao longo desse estudo, porque isso tem uma relação com os presentes e também uma relação com a missão de Cristo aqui na Terra. Então vamos lá. Belchior, Baltazar e Gaspar. Então isso aqui é uma figura da perturbação que houve, que eles começaram. Então Jerusalém ficou uma verdadeira celeuma nessa época, quando soube da chegada do Messias, e os reis magos, eles tinham trazido essa informação, esses três homens, e realmente houve assim uma grande comoção popular lá em Jerusalém. Aí a Bíblia fala, queridos, o seguinte, não a Bíblia, mas a tradução dos nomes Belchior, Gaspar e
Belchior, Gaspar e Baltazar é o seguinte: Belchior significa rei da luz. Ele trouxe o ouro, que significa o reinado para Jesus. O segundo rei chama-se Baltazar. Ele trouxe o incenso que equivale ao sacerdócio para o Senhor Jesus. E o outro rei, o Gaspar, que significa o branco, ele trouxe a mirra, que significa o ato profético, a profecia se cumprindo em Jesus, né? Aqui tem o segundo ato profético, que é justamente o local do nascimento de Jesus, onde Jesus nasceu. Por quê? Porque Jesus, apesar deles estarem em Jerusalém, e de a notícia ser chegada até Jerusalém, Jesus não nasceu em Jerusalém. Jesus nasceu numa cidade chamada Belém, que significa casa do pão. Esse é o nome de Belém, que ficava justamente na terra de Judá, né? Ou seja, ao sul de Jerusalém. E a Bíblia fala assim, ó: e tu, Belém, aqui, esse aqui, ó, é a passagem de Mateus que fala sobre isso. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo em Israel. Esse texto aqui é um cumprimento profético de Miqueias capítulo 5, que diz assim, ó: e tu, Belém Efrata, posto que é pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui está o cumprimento profético número 2 desse texto. Mas a Bíblia fala que Herodes, né, chamou os magos, procurou saber dos magos exatamente onde eles, o tempo em que a estrela lhes aparecera, né? E os enviou para Belém, disse: ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-vos também, para que o vá e o adore. Então aí há uma ação persuasiva. É da mesma forma que Satanás usou de persuasão com Eva, aqui você vê que ele, através da vida de Herodes, está tentando também usar de persuasão para chegar até Jesus. E os magos então foram para Belém e chegaram lá em Belém. A Bíblia fala que do versículo 9 ao 12 fala dessa caminhada e do encontro com a família de Jesus. Eles finalmente encontram Jesus, onde eles distribuem, então eles entregam aqueles presentes que foram citados. O ouro, significando que Jesus é o rei, o sacerdócio, significando que Jesus era o sumo sacerdote, o intermediário entre o homem e Deus, e a mirra, significando o profético, que era o perfume vindo do Senhor, a mensagem do Senhor de salvação para as nossas vidas. E aqui, o que é que acontece? Após esse encontro que os magos tiveram com Jesus, era hora deles partirem, mas antes deles partirem, Deus teve o cuidado, né, de avisá-los sobre os planos de Herodes. E aí no versículo 12 fala sobre isso, Mateus capítulo 2, versículo 12, que dizendo assim, ó: sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Ou seja, eles mudaram a rota para não passar por Herodes, para que eles não fossem talvez torturados, forçados. Por quê? Olha só, o modo operandi de Herodes era esse. Olha o que diz o versículo 14 e 15, na verdade o versículo 13 que não está aqui, diz que Herodes, ele criou, né? Na verdade ainda não está aqui nessa passagem, desculpem, mas aqui ele fala sobre o seguinte, que quando eles souberam que Herodes planejava matar o menino, quando os magos receberam essa revelação profética, então o que é que eles fizeram? Maria e José foram para o Egito. E a Bíblia fala que eles ficaram lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Isso está em Mateus capítulo 2, versículo 14 e 15. Então aqui
Por que tinha que acontecer aquilo? Porque profeticamente, por que eles tinham que ir para o Egito? Havia uma profecia já sobre isso. E essa profecia, o cumprimento profético número 3, está em Osés capítulo 11, versículo 1, quando diz assim, quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho. Então você vê que cada passagem da vida de Jesus está relacionada a um fato importante, definitivo, um fato significativo desse ministério que ele exerceu, que ele fez com que surgisse, que estivesse assim dentro desse projeto, desse plano divino. E aí o que acontece? Nós vimos aqui, irmãos, a distância que eles percorreram. Então, como eu disse, daqui está Jerusalém, ao sul de Jerusalém estava Belém, na terra de Judá. Jerusalém ficava ali na terra de Judá. Então, o que a Bíblia fala? Que eles saíram de Jerusalém e percorreram uma distância de 400 quilômetros até o Egito. E depois eles voltaram para Nazaré, como nós vamos ver logo ali na frente, porque a Bíblia diz que havendo Herodes, quando viu que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo diligente que diligentemente inquiriram os magos. Você viu que quando Herodes inquiriu os magos, ele perguntou há quanto tempo tinha surgido aquela imagem, da estrela. Eles souberam profeticamente da estrela que os revelou o nascimento de Jesus. E o tempo revelado pelos magos eram 2 anos. Então foram 2 anos mais ou menos esse período onde se acredita que levou-se para que Herodes soubesse. Ele mandou matar todas essas crianças, e foi isso um grande clamor, que era na verdade um outro cumprimento profético, o cumprimento profético número 4, já é a 4ª profecia, já que nós enumeramos aqui que se cumpriu dentro desse processo do nascimento de Jesus, que é uma profecia que está lá no livro de Mateus, verso 18, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada porque já não existem. E a Bíblia fala disso lá em Jeremias 31:15, já havia sido dito, assim diz o Senhor, que se ouviu uma voz em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto seus filhos, porque já não existem. E foi essa comoção terrível. Só que o verso 19 diz que Herodes morreu. Então, dentro desse período, Herodes era bem idoso, ele morre. E a Bíblia fala que o anjo apareceu a José do Egito. E como nós o mostramos lá no mapa, então o anjo mostra José lá no Egito e diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já são mortos os que procuravam a morte do menino. Então eles conseguiram passar por essa tragédia horrorosa que aconteceu lá em Belém, porque eles estavam no Egito, nas cidades do contorno, e foram avisados pelo anjo que era hora de voltar para Israel, e eles voltam para Israel, na verdade, como eu mostrei aqui, eles não voltam para Belém, eles voltam para Nazaré. Para Nazaré, nós vamos ver lá na frente que Nazaré também, porque voltaram para Nazaré, porque havia um propósito divino, Deus, ele tem, se nós estivermos sempre de acordo com o propósito divino, todo o projeto de Deus para a nossa vida se cumprirá. Tudo aquilo que Deus planejou para a nossa vida se cumprirá, assim como se cumpriu na vida de Jesus Cristo, que passo a passo havia sido profetizado, pré-determinado pelo próprio Deus. E a gente vê aqui o seguinte: lá na frente vocês vão ouvir falar sobre outro Herodes. E eu já vou deixando aqui que Herodes tinha 2 filhos, um era chamado Herodes de Antipas e o outro chamado Herodes Arquelau. Todos os 2 também se chamavam Herodes, mas havia um sobrenome que os identificava. Bom, dessa forma nós concluímos aqui o estudo do capítulo 1 e do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Você já pode passar para o próximo capítulo, você já pode passar para o próximo estudo, onde você vai ter acesso
a outros mais informações. Agora nós vamos falar, nos aprofundar no ministério jesuíno, no que Jesus fez aqui na Terra. Então, muito obrigado por esse tempo, que não passemos de muito mais do que 30 minutos, apenas 30 e poucos minutos, 35 minutos, e até o próximo estudo.